Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo. Nesta aula, nós iremos abordar regime jurídico administrativo. Claro, começar com um conceito rápido de regime jurídico administrativo, mas antes disso, vamos passar aí o primeiro slide para a gente mostrar justamente o nosso curso, né? Vejam aí, Direito Administrativo Descomplicado. Eu, professor Johannes, segunda aula, meu Instagram, @johannes.harten. Vamos lá, gente? Vamos embora que o tempo é curto. Vejam, primeiro nós precisamos compreender que quando a gente fala de regime jurídico administrativo, estamos falando num conjunto de princípios. Sim, a gente vai abordar daqui a um pouquinho a diferença entre um princípio e uma regra. Mas é preciso você compreender logo de início o conceito de regime jurídico administrativo. Então, vamos de olho na sua tela com Matheus Carvalho, conceito de Matheus Carvalho para regime jurídico administrativo. Vamos lá? Vejam aí. De acordo com Matheus Carvalho, o regime jurídico administrativo é o conjunto harmônico de princípios que define a lógica da atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Olha só, gente, quando nós falamos, prestem bastante atenção, quando estamos diante do chamado regime jurídico administrativo, olha, regime jurídico administrativo, falamos num conjunto de princípios. Esse conjunto de princípios, ele vai basear tanto limitações, é importante saber isso aqui, quanto prerrogativas. Johannes, explique melhor aí o regime jurídico administrativo. Vejam, é um conjunto de princípios que tanto vai conceder à administração pública, conceito que já nós vimos na primeira aula, tanto vai conceder o que nós chamamos aí de limitações, vai limitar a atuação do poder do Estado, bem como nós também podemos dizer que vai estabelecer algumas prerrogativas, que são algumas vantagens que a administração pública possui frente ao particular, com um objetivo claro e específico: o interesse público. O interesse público é fundamental para a administração pública, é tema central no direito administrativo. Portanto, anota aí que é importante você considerar aqui o chamado interesse público. Vejam que eu vou, através do interesse público, eu vou trazer para vocês um conceito que é muito comum cair em prova. Qual é? O interesse público, ele pode se basear no chamado interesse público primário e o interesse público secundário. Quando falamos em interesse público primário, eu estou falando justamente de soma dos interesses individuais. Então, o interesse público primário é a soma dos interesses individuais. Ou seja, é tudo que a coletividade tem por objetivo. Isso é o interesse público primário. Já o secundário é diferente. O secundário, ele diz respeito ao interesse da pessoa jurídica, à administração como pessoa jurídica. Vou dar dois exemplos. Vamos lá. Quando a administração faz um serviço público em prol da comunidade, ela o faz sob o viés do interesse público primário, sim, porque é a somatória dos interesses individuais, da coletividade. No entanto, quando a administração pública, ela, através de uma ação judicial, busca justamente um imposto, um tributo que não foi pago pelo contribuinte, ela está ali baseando-se na necessidade da própria pessoa jurídica. Esse seria o interesse público secundário. Tá bom, gente? Então vejam, é importante compreender, eu até vou colocar aqui de forma muito importante, vou pegar um verdinho aqui, olha só, para registrar a importância de você saber
o conceito de regime jurídico administrativo é um conjunto de princípios e compreender a situação dos princípios. Vejam que a gente precisa entender o seguinte: nós temos dentro da ordem jurídica, obviamente que a ordem jurídica ela é composta por normas, tá certo? São normas. Agora, quando falamos em normas, as normas elas subdividem-se em as normas subdividem-se em duas espécies. Quais são? Vamos lá. Ou as normas serão regras, ou as normas serão princípios. E, Johannes, qual a diferença entre uma e outra? A diferença entre uma e outra é muito simples. Enquanto as regras são chamadas de mandados ou mandamentos de definição, as regras elas são mandados ou mandamentos de definição. Os princípios são diferentes. Os princípios, eles são mandamentos, na verdade, de valores. Eles são mandamentos de otimização. Vou explicar direitinho, para que a gente possa compreender essa parte inicial da aula. Vejam bem. Quando eu falo em regime jurídico administrativo, eu estou falando num conjunto de princípios. E nós sabemos que a ordem jurídica compõe-se de regras e princípios. O que são regras? São mandamentos de definição, ou seja, exprimem aí uma situação concreta e uma consequência. Toda regra possui uma situação concreta, ela espelha uma situação concreta e uma consequência. No entanto, os princípios não. Os princípios eles exprimem valores. Então são mandamentos de otimização. Aí nós podemos compreender aí uma grande diferença. Vamos dar um exemplo. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Matar alguém já é a prescrição, né, de um fato e tem a consequência, a pena. Vejam que aí nós estamos diante de uma regra. No entanto, quando a gente fala em legalidade, é um princípio, é um mandamento de otimização, exprime um valor, tá certo, gente? Então, quando estamos diante de situações em que exprime valores, uma norma que exprime o valor, estamos diante de um princípio. Portanto, quando falamos em regime jurídico administrativo, nós falamos no conjunto de princípios que limita e dá prerrogativas ao Estado e, além disso, claro, se é um conjunto de princípios, vai ser um conjunto de valores, vão ser mandados de otimização. Tá bom, gente? Isso é importante você compreender essa diferença entre princípios e regras, mas realçar os princípios, que é justamente o foco da aula de hoje. Tá bom? Aí nós entramos já aí no momento da aula em que iremos abordar os chamados princípios fundantes ou pedras de toque, tá bom? Isso no dizer de Celso Antônio Bandeira de Melo. Celso Antônio Bandeira de Melo ele diz o seguinte: no direito administrativo existem 2 princípios que estão em todos os estados. Eles precisam estar para que haja direito administrativo. E é importante você compreender esses 2. São chamados princípios pedras de toque. É bom anotar isso aqui, porque esse tema, de fato, é muito importante. Princípios, pedras de toque. Quais são os princípios pedras de toque, Johannes? São 2. O princípio da supremacia do interesse público. Deixa eu apagar aqui. Supremacia do interesse público em detrimento do interesse particular e o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade. Vamos lá que a gente precisa compreender o tema específico desses 2 princípios, que são chamados princípios pedras de toque, são os que fundamentam o direito administrativo, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Melo. O primeiro, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, é justamente uma prerrogativa, e aí a gente está falando de uma prerrogativa, algo que a administração pública tenha mais do que o particular.
Então, quando a gente fala em supremacia, eu estou dando uma prerrogativa à administração pública, ou seja, ela pode, sob o argumento de se estar buscando o interesse público primário, ela pode justamente atacar um direito individual, um direito que é de uma pessoa. Vamos dar um exemplo clássico que fundamenta a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Propriedade. Propriedade é um direito fundamental, está no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Claro, o Estado tem que promover a propriedade, proteger a propriedade individual. No entanto, observem, é importante a gente compreender esse tema por uma razão muito específica. O Estado, sob o argumento do interesse público, e a Constituição traz, né? Quais são os interesses públicos que podem pairar ou fundamentar a desapropriação? A necessidade pública, né? O interesse público e também a função social da propriedade. São 3 hipóteses em que é possível você retirar a propriedade de uma pessoa. O Estado pode retirar a propriedade de uma pessoa. Veja que ali o Estado está retirando justamente por uma razão muito específica. Qual é? Você está, sob o argumento do interesse público primário, tirando a propriedade de alguém. Isso fundamenta o princípio da supremacia. E o princípio da indisponibilidade, Johannes? O princípio da indisponibilidade é diferente, viu, gente? Quando a gente fala em indisponibilidade, é justamente o contraponto. É um limitador. Enquanto o da supremacia, ele espelha uma prerrogativa, o da indisponibilidade, ele vai espelhar uma limitação. Por qual sentido? Vejam, quando eu falo em indisponibilidade, estou dizendo que a administração pública ela vai poder agir, mas só pode agir se houver interesse público. Tá bom, gente? Então é justamente nesse ponto que reside a indisponibilidade como um limitador da supremacia do interesse público. Tá bom? Agora, é importante a gente observar que tanto a supremacia quanto a indisponibilidade, eles são princípios que não estão de forma expressa na Constituição. E a gente vai ver hoje que existem princípios que estão expressos na Constituição, ou seja, estão lá na Constituição escritos, mas tem princípios que não estão na Constituição de forma escrita, tá certo? Então observem que, a despeito de não estarem especificamente inscritos na Constituição, a supremacia, por exemplo, está na Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo Disciplinar. O artigo 2º. Aí vem comigo. Vamos lá. Veja o slide aí. Presta atenção aí no inciso 2 do parágrafo único. Diz aí, olha, atendimento a fins de interesse geral. Isso é a supremacia, né? Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Conjuga aí a supremacia com a indisponibilidade. Volta para mim que isso é importante, gente, compreender. São os chamados princípios pedras de toque da administração pública. Mas aí, gente, vamos lá agora para os princípios que estão expressos na Constituição. Os chamados princípios expressos. Aí, vem comigo na tela para você ler comigo o artigo 37. Vamos lá. Olha só o que diz o artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, volta para mim que isso é importante. Gente, o artigo 37 da Constituição diz que todas as pessoas jurídicas da administração pública direta, nós vamos ver isso quando dermos organização administrativa. Quem compõe a administração pública direta? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Quem compõe a administração pública indireta? Aí tem uma regrinha que a gente vai ver especificamente na aula de organização administrativa. Fase. F, fundações. A, autarquias. S, sociedades de economia mista. E E, empresas públicas. Então vejam, é importante a gente compreender que
todas essas pessoas jurídicas, tanto da administração pública direta quanto da administração pública indireta, precisam, de forma obrigatória, têm que respeitar os princípios expressos da administração pública. E aí, o artigo 37 é muito claro nesses princípios expressos. Quais são os princípios expressos? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui o quadro para poder a gente falar sobre esses princípios expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, além da publicidade, né? São 5, né, gente? São 5. Aí você pode perguntar aí, Johannes, vou até deixar aqui, viu, gente? A estrelinha verde, porque os princípios expressos que estão no artigo 37 da Constituição Federal é o tema mais perguntado em prova de concurso público quando se trata de... Eu apaguei. Mas quando se trata de regime jurídico administrativo. Tá bom, gente? Então, quando estamos diante do regime jurídico administrativo, sempre é perguntado em prova de concurso sobre os princípios expressos. E quais são os princípios expressos, Johannes? Aí você vai decorar essa regrinha. Limpe, é isso mesmo. Olha, limpe. Quais são, Johannes? Mostra aí, vamos lá. Primeiro, legalidade. Segundo, impessoalidade. Terceiro, moralidade. O quarto princípio expresso do artigo 37, publicidade. E o último do artigo 37, eficiência. Pronto, são os 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos ver eles agora de forma pausada e cada um deles. No primeiro momento, nós precisamos estudar o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, claro, que é um princípio que a gente pode conceituar como o princípio da viga mestra do direito administrativo, é a base de todo o direito administrativo. Ele foi um dos primeiros princípios a ser constituído no direito administrativo em razão justamente da ruptura do Estado absolutista no século XVIII com o chamado Estado de Direito. Quando nós passamos a constituir o Estado de Direito, pós-século XVIII, pós-independência norte-americana, Revolução Francesa, é justamente a partir daí em que os governantes eles começam a ter responsabilidade e ficam limitados justamente pela lei. Então surge aí o princípio da legalidade. É importante você compreender que o princípio da legalidade, ele possui 2 vertentes, viu, gente? Cuidado para não confundir, porque o princípio da legalidade ele pode vir sob o viés de um direito fundamental, e se ele estiver sobre o viés de um direito fundamental, nós estamos dizendo que ele está sendo prescrito a um particular. Tá certo? Mas o princípio da legalidade, e esse é o que é mais importante, ele pode também ter outro viés, ter outra classificação, que é justamente sob o ponto de vista da administração pública. Tá certo? Então aqui o princípio da legalidade vai ser um princípio da administração pública. E aí cada um terá um conceito diferente, né, gente? Cada um vai ter um sentido diferente. Quando estamos diante do princípio da legalidade como direito fundamental, nós estamos aí no artigo 5º, né, que fala que nós podemos fazer qualquer coisa, desde que a lei não proíba. Veja que o particular, ele tem uma ação muito mais ampla do que o administrador público. O particular ele pode fazer tudo,
desde que a lei não proíbe. Então ele só não vai poder fazer se a lei proibir. Diferentemente da administração pública. Quando nós falamos do princípio da legalidade sob o viés da administração pública, eu estou dizendo a plena e completa subordinação à lei. Então, quando eu falo do princípio da legalidade sob o ponto de vista da administração pública, eu estou justamente dizendo que o administrador, ele é subordinado à lei. Aliás, Seabra Fagundes, ele tem um conceito do princípio da legalidade na administração pública que é interessantíssimo. Ele diz o seguinte: administrar é aplicar a lei de ofício. Corretíssimo. Administrar é aplicar a lei independentemente de provocação. O administrador, ele tem que aplicar a lei, ele tem que fazer o que a lei está mandando. Veja que é diferente em relação ao particular. O particular é livre para fazer o que quiser, desde que a lei não proíba. A administração pública não. A administração pública tem por obrigação fazer o que a lei determina. Um outro cuidado muito importante para não haver confusão é justamente no que se tange ao seguinte: Johannes, eu já ouvi dizer que, em relação à administração pública, é possível o chamado poder discricionário. O que seria o poder discricionário? Aquele pelo qual o administrador ele tem uma liberdade. Ele pode agir tanto por meio da oportunidade quanto da conveniência. O que seria isso? Seria um mecanismo, na verdade, que a própria lei concede ao administrador. Então vejam que, mesmo diante do chamado poder discricionário, em que o administrador possui a possibilidade de escolha, uma certa liberdade de ação, mesmo assim é possível, ou é possível não, nós identificamos o princípio da legalidade. E é importante você compreender que as provas têm explorado muito esse ponto, afirmando que, por um exemplo, em razão do poder discricionário, que dá ao administrador a possibilidade de agir de acordo com a oportunidade e com a sua conveniência, o princípio da legalidade não atua. Tá errado, tá errado. Mesmo assim, gente, existe sim o princípio da legalidade. Por quê? Porque só existe o poder discricionário quando a lei o conceder. Então, o poder discricionário ele está vinculado à própria lei. Tá certo, gente? É importante saber disso. É muito importante saber disso, tá bom? Outro cuidado que você deve registrar aí no seu caderno ou no seu material de estudo: as 3 hipóteses de exceção ao princípio da legalidade. Existem 3 hipóteses de exceção ao princípio da legalidade, tá certo? Vimos que o poder discricionário não é hipótese de exceção. Isso é importante você saber. O poder discricionário não é hipótese de exceção, tá certo? Mas nós temos 2 exceções. Aliás, 2 não, 3, né, gente? 3 exceções à legalidade. A primeira, as chamadas medidas provisórias. As medidas provisórias, elas não são iguais às leis, tá, gente? Não são iguais às leis, né? Porque são editadas pelo Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Quando houver urgência, necessidade e urgência, ele pode emitir uma medida provisória com força de lei. Mas se essa medida provisória não for votada pelo Congresso Nacional, ela perde sua eficácia. É por isso que ela não é uma lei. Ela pode se transformar numa lei, tá certo? Então, se um presidente emite uma medida provisória que diga respeito à administração pública, obviamente nós não temos lei aí, temos uma medida provisória que pode se transformar em uma lei, mas ela vai estar valendo, tá certo? Então é a primeira exceção em relação à legalidade. Segunda exceção é justamente, aliás, as outras 2 estão intimamente ligadas, né? O chamado estado de defesa e o estado de sítio. Então, estado de defesa
e estado de sítio. São duas exceções que estão intimamente ligadas, né, gente? Vocês sabem que nas hipóteses de estado de defesa e estado de sítio, aliás, eu disse se vocês sabem, supondo que vocês já saibam do assunto, que é um equívoco. Na verdade, vocês precisam saber a partir de agora. O estado de defesa e o estado de sítio são situações de exceção. São hipóteses de exceção em que o país pode passar quando houver uma perturbação em relação à ordem constitucional. Se essa perturbação for local, é possível o estado de defesa. Se a perturbação for nacional, é possível o estado de sítio, tá bom? Já o estado de sítio, além da hipótese da ineficiência do estado de defesa, o estado de sítio também pode ser decretado quando houver guerra. Tá bom, gente? Então, claro, são em situações de exceção. Como são situações de exceção, é possível que a administração pública haja sem a existência de uma lei prévia. Tá bom? Então, são 3 hipóteses de exceção em relação ao princípio da legalidade. Vamos para o próximo. Próximo princípio é o princípio da impessoalidade. Vamos lá? Vou apagar aqui, tá certo, gente? Para poder a gente ter espaço para falar agora sobre a impessoalidade. Vamos lá falar agora sobre a impessoalidade. Quando nós falamos em impessoalidade, é preciso você ter em mente 2 sentidos. Isso. Existem 2 sentidos em relação ao princípio da impessoalidade. É importante a gente compreender, porque nas provas é possível que venha um ou venha outro. Em um ou outro pode vir considerado como correto, tá certo? O primeiro sentido é um sentido aí trazido de uma forma bem clara por Eli Lopes Meireles. Deixa eu colocar aqui os 2 sentidos. O primeiro sentido é a ausência de subjetividade. Quando eu falo em impessoalidade, eu estou dizendo em ausência de subjetividade. O que significa, Johannes, a ausência de subjetividade? A ausência de uma promoção pessoal. Olha, se o grande viés da administração pública é abraçar o interesse público, então eu não posso colocar as minhas vontades pessoais em detrimento do interesse público. Então, quando o administrador está administrando, ele tem que tirar a sua subjetividade. O atendimento, ele tem que ser objetivo, tá certo? Isso é o que diz, inclusive, o artigo 2º, parágrafo único, o inciso 3 da lei do PAD, a Lei do Processo Administrativo Disciplinar. Objetividade no atendimento do interesse público, sendo vedada qualquer promoção pessoal. Temos aí na nossa Constituição alguns exemplos, né? Referente à impessoalidade. Um exemplo clássico em relação à ausência da promoção pessoal está no parágrafo 1º. Vamos ver? De olho aí. Artigo 37, parágrafo 1º. Olha o que diz. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar, olha só a ausência da promoção pessoal. Não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. É isso aí, vejam que é o primeiro sentido da impessoalidade, é a ausência de subjetividade. O segundo sentido é justamente um sentido trazido aí por José Afonso da Silva, que diz o seguinte, olha, os atos administrativos ou os provimentos administrativos, eles não devem ser imputados ao funcionário. Isso, ele não deve ser imputado ao agente público, mas sim ao órgão ou à entidade em que esse agente trabalha. Aí nós temos aí a situação que foi criada no Brasil chamada teoria do órgão. Teoria do órgão. Que quando a gente for estudar
a organização administrativa, a gente vai falar sobre o ponto específico dos órgãos administrativos e vamos observar que, quando nós falamos da teoria do órgão, estamos diante de uma situação específica. Qual? Quando a gente age, ele não age, aliás, ele age por impulso próprio, claro, mas a sua ação é reflexo da própria administração, tá bom? Então, a partir do momento em que ele age e se eventualmente ele erra, quem pagará será a administração, podendo, obviamente, a administração entrar depois com ação de regresso, caso a parte ofendida saia vencedora na ação judicial. Tá bom, gente? Então é preciso você compreender esse princípio aí no que se refere ao princípio da impessoalidade, né? Lê também o inciso 2 do artigo 37, que fala sobre o concurso público, é um outro exemplo muito clássico, né? O inciso 2 que fala da necessidade do concurso público. E concurso público, quando a gente tem que fazer o concurso público, a gente nada mais está prestigiando a impessoalidade. Eu não vou indicar uma pessoa que eu quero, eu vou indicar uma pessoa que passou. Olha a ausência de subjetividade, tá certo? É importante. E o parágrafo 6º do artigo 37, ele reflete a responsabilidade civil do Estado. Um agente, quando age, quem vai ser responsabilizado é o Estado. Agora, se o Estado perder a ação, aí ele pode entrar com ação de regresso contra o servidor. Mas vejam, aí a chamada teoria do órgão, tá bom? Para a gente encerrar este bloco, nós, no próximo, né, iremos abordar moralidade, publicidade e eficiência. Tá certo, gente? Então a gente encerra esse bloco. Daqui a um pouquinho a gente volta. Um forte abraço.